A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? E aí, muito animado para dar mais essa um tema muito interessante de hoje. E o tema da lição 7 de Jardim de Infância é: o amigo ouve a voz do Papai do Céu. Essa lição, ela vai abordar de um assunto que provavelmente sua criança já ouviu alguma vez, que é a história de Samuel. Mas a palavra do Senhor deve ser sempre repetida para que as crianças possam aprender, tá certo? Então veja bem, eu trouxe para vocês aqui algumas dicas. É compreender que o amigo de Deus ouve o seu chamado e o atende. E o segundo objetivo é entender que ouvir a voz de Deus é fazer a sua vontade. Então você já percebeu, se você já leu a lição, que os assuntos abordados vai ser sobre ouvir, atender a voz de Deus. E também vamos falar um pouco sobre oração, né? Porque Samuel só estava lá no templo porque Deus atendeu a oração de sua mãe Ana. Então você pode falar um pouco sobre isso, pode abordar esse assunto sobre, e aí, você tem algum sonho? O que você queria ter? O que você queria fazer? Qual é o sonho que você tem? Você vai abordando com as crianças sobre o sonho, porque Deus ouviu a oração de Ana e atendeu um desejo que tinha no seu coração. Então você já pode introduzir a aula passando por esse pressuposto, tá bom? Depois você pode já começar a lição dizendo que Samuel já estava lá no templo, ele já tinha sido entregue ao templo, já estava sendo cuidado por Eli. E aí, olha, chegou esse momento da história em que Samuel está dormindo e ele ouve a voz de Deus, tá bom? E aí, o que eu trouxe pra vocês? Olha, veja bem, isso aqui é uma caixa de isopor. Simples. Tá decorada aqui com EVA, tá? A gente já usou lá na nossa igreja pra tanta coisa isso aqui. Eu coloquei um tapetinho daqueles felpudo pra ficar parecendo como se fosse a coxa da cama. Tem aqui um Samuel lindíssimo, olha, que é muito simples de fazer, gente. É só com EVA aqui, ó, em forma de cone e aquelas cabecinhas de isopor decorado, tá? E Samuel tava aqui, aí você vai colocar Samuel dormindo na caminha, cobre com lençolzinho, tava muito frio nesse dia. E aí, olha, veja como vai ser diferente a forma de abordar. Isso aqui é só uma fita, minha gente, colada, ó, aqui, ó, nas laterais, tá vendo? Nas laterais dessa caixa de isopor, que poderia ser uma caixa de papelão, né, também. E aí, ó, você vai colocar assim no seu pescoço e vai apresentar a criança. Crianças, então, aí vai contando. Samuel estava... E Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. E é importante que nesta hora você aborde com as crianças que Deus conhece o nome delas, sabe o nome de cada um e não é o nome de ninguém do mundo. E aí você vai falando que Samuel estava lá e ele ouviu a voz de Deus, sendo que ele achava que era a voz de Eli. E você pode levantar Samuel da vezes foi contado na história, né, que Samuel fez. E aí, olha, depois que ele estava lá, ouvir de novo essa voz chamando o seu nome, você vai dizer o quê? Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Mãe de Samuel, né? E aí você vai falar, olha, nós vamos agora entender que a gente precisa ouvir a voz de Deus. E aí a lição sugere que você faça um megafone, tá? Isso aqui, ó, é só um rolo de papel toalha, né? Coberto aqui com EVA e aqui também, ó, pronto. E você vai fazer as crianças falarem como se fosse um megafone e como se fosse Deus tentando falar com elas. E aí pode ser que alguma criança não ouça direito. Aí você vai dizer, e aqui, ó, um cone, tá vendo? Não lembra que quando a gente vai lá, né, pra fazer o exame, ó, auditivo, pronto. Então, eu acho que você não ouviu não, peraí. Ei, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você vai falando, mostrando às crianças que foi assim, né? Que é importante ouvir a voz de Deus. Então, isso aqui seria um plus para apresentar a aula, para as crianças entenderem a dinâmica de ouvir a voz de Deus. E aí você vai fazendo elas repetirem. Cada vez que você fala o nome dela, Maria, Maria, aí ela tem que falar o quê? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se ela não responder como você disse que era pra falar, aí você, pera aí, Maria, eu acho que você não ouviu o que eu disse, deixa eu ver. Aí você finge que o teu servo ouve. Então, com essa brincadeira, ela vai estar memorizando o versículo, entendendo o contexto da história e todo mundo vai querer que você fale no megafone o nome de cada um, tá certo? Então, essa parte seria da memorização do versículo, tá bom? E aí, eu trouxe não. Por quê? Veja bem. Você sabe que Ana orou e ela intercedeu por aquilo que ela tanto almejava, né? E muitas vezes a gente ora e a gente não vê aquilo acontecendo. Vejam bem, não sei se vocês estão vendo aí direitinho, tá? Aqui é simples. Aqui tem um papel toalha, tá vendo? Um papel, vocês no PDF. Vai ter imagem disso aqui que representa o sonho. Vai ter uma imagem assim como que de band-aid que representa doença, né, cura, para que a gente pode orar por isso também. Aqui, ó, tem uma carteira de trabalho,
talvez o pai e a mãe dessa criança desempregada, e você pode fazer essa oração também. E aqui dentro tem uma família, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, esse papel toalha, ele é bem fininho. O ideal seria que fosse um papel toalha mais grosso, para que a imagem ficasse bem escondidinha mesmo dentro. Então você vai pegar a imagem que tá no PDF, colocar dentro, tem uma fita crepe aqui, ó, para poder colar, para não sair do lugar, e você vai dobrar ao meio, tá? Dobrou ao meio. Então, se ele fosse mais grossinho, a criança não conseguiria ver nada mesmo do que está aqui atrás do papel toalha. E aí você vai dizer assim, olha, vai contando pra ela. Isso você vai fazer na frente dela. Então, crianças, vocês sabem que quando a gente tá orando, a gente não tá vendo o que tá acontecendo, né? Mas Deus, ele vê. E ele está disposto a ouvir a nossa oração. Aí você pode colocar na parede, colocar assim, aí vai contando. Então, agora eu vou convidar de um por um. Aí você convida uma criança. Deixa eu botar pra cá, porque vai molhar um pouquinho. E aí você pega um borrifador. Esse borrifador aqui ficou manchado, essa imagem, porque é álcool, não é água. O ideal é que seja água, porque se for álcool, ele vai manchar a tua imagem, se não tiver impermeabilizada. Então, vejam bem. Então, você vai pegar e vai pedir para cada criança borrifar. Aqui, ó, olha. Vê o que acontece. Tá vendo que aparece? Aparece a imagem por trás do borrifador. Aqui é a imagem de uma família. Então você vai dizer, olha, a gente tá orando pra nossa família, a gente talvez não esteja crendo que Deus está ouvindo, mas Deus está ouvindo. A oração é a chave para que Deus possa ouvir os nossos pedidos. Então você faz com que cada criança venha à frente e faça essa dinâmica para ela entender que é preciso orar, e mesmo que a gente não esteja vendo, Deus, ele sempre responde às nossas orações. Então a oração que faz com que apareça a imagem é como se fosse Deus respondendo aquela oração, entendeu? Então esta é a ideia, tá bom? Então utilize água em vez de álcool, porque senão mancha. Veja que eu fiz aqui com álcool, ó, manchou, tá vendo? Então o ideal é água mesmo, e você pode usar, tá vendo? Uma atividade simples, prática, que você consegue fazer, e as crianças vão adorar borrifar, com certeza, tá bom? E aí, como dica de música, eu queria trazer pra vocês uma música muito simples, de 3 palavrinhas, que chama-se Samuel, exatamente sobre o assunto da lição de hoje, tá? E você pode colocar lá para as crianças ouvirem e cantar com elas, e a música fala que Samuel era pequenino, mas ele ouviu a voz de Deus, assim como elas. São crianças pequenininhas, mas elas podem estar atentas a ouvir a voz de Deus se elas estiverem buscando isso. Então você pode pedir para as crianças orar. Se você já tiver feito esse dado que eu já dei dica aqui da oração, você pode jogar e pedir para as crianças orarem por tudo isso aqui, ó, doentes, professora, igreja, família, pelo mundo, pelo Brasil, né? Então você pode pedir para que as crianças possam orar por esse sentido e crerem que Deus está disposto a ouvir a oração delas, tá bom? E aí, como dinâmica de atividade para fazer em aula e lembrancinha, eu trouxe aqui, ó. Lembra que a gente tinha isso aqui quando era criança? Não sei se vocês tinham, né? Mas, olha, aquele negócio que a gente botava o copo e ficava falando com os outros, oi, não sei o quê, pronto, então. Aqui tá eu botei uma fitinha, é só simbólica, né? De um copo descartável. Veja que é uma lembrancinha barata, né? Você vai usar papel, o copo descartável e uma fitinha. Você vai ter no PDF essa imagem aqui. Aqui eu não pintei. Por que eu não pintei? Porque a ideia é que na hora da aula a criança pinte isso aqui, ó. Aqui tem escrito, ó. Em um copo tem escrito, Ana levantou-se e foi orar. O assunto da aula de hoje, oração. E aqui tá como se fosse, ó, Samuel respondendo a oração. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo, e é o versículo de memorização, tá bom? Então você vai colar em cada um dos copos. Antes, a criança pinta Ana, pinta Samuel bebê, pinta Samuel ouvindo a voz, pinta o versículo, pinta tudinho. Depois que ela pintar, você vai e cola no copo descartável. E a criança fez a atividade em sala e vai levar para casa, e ela pode sair, ó, brincando com isso aqui, fingindo que está ouvindo, que está recebendo alguma mensagem através desse telefone ultrassônico novo que temos aqui, tá bom? Então, veja bem, professores, essas são as dinâmicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido útil para você e que possa ter esclarecido alguma coisa, tá bom? Se você gostou, compartilhe o vídeo, dá um like, faz algum comentário, e que Deus abençoe a tua vida por ter chegado até aqui. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.